Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Espaço Empreendedor da TV Humana. Aqui você irá conhecer sobre o mercado de franquias e varejo. Sou o Cury, CEO da Cury Franchise, uma empresa especialista no segmento, e lhe convido a uma jornada de aprendizado para que possa aplicar os conhecimentos adquiridos em seus negócios, em sua vida empresarial e até a sua vida pessoal. Vamos começar. Este é o programa número 5 da série de 12, onde nós falamos sobre o sistema de franquias. Mas antes, deixa eu fazer aqui um pouco de propaganda da minha empresa. Deixa eu colocar uma vinheta mostrando um pouquinho do que a Cury Franchise faz. E eu volto na sequência para a gente continuar o nosso programa. Muito bem, estamos de volta. Como eu disse, esse é o 5º episódio da série O Sistema de Franquias. Eu não sei se você sabe que o Brasil ocupa o 3º ou 4º lugar, dependendo do ano, no ranking dos países com maior número de franquias. É o 6º em número de unidades e a feira, a famosa feira da ABF, ou ABF Expo São Paulo, é considerada uma das maiores feiras de franquias do mundo. Nós temos uma associação chamada Associação Brasileira de Franchise. Vamos conhecê-la um pouquinho e o que ela pode ser importante na sua tomada de decisão para se tornar um futuro franqueador ou um franqueado. A BF foi criada em julho de 1987, com a missão de divulgar, defender e promover o desenvolvimento técnico e institucional do setor de franquias, no território nacional e até no território internacional atualmente. Para atingir esses objetivos, a associação ela congrega franqueadores, franqueados, consultores e prestadores de serviços que atuam nesse segmento. Aqueles que desejam franquear seu negócio, franqueados e profissionais de franchise, né? Ela é importante. Ela tem um programa de capacitação em franchise chamado de PCF. Ela realiza certificações em gestão de redes de franquias. Ela realiza um MBA em gestão de franquia, que é uma especialização que você pode fazer depois do seu curso de graduação, e outros cursos com carga horária reduzida, voltados para diversos públicos que atuam no segmento de franchise. A ABF está trabalhando na implementação de cursos não presenciais para disponibilizar essas capacitações, né? Palavra difícil de pronunciar, capacitações, para um número maior de pessoas. A sede da ABF está localizada em São Paulo, ali na Marginal Pinheiros, perto da Vila Olímpia, e ela possui uma seccional no Rio de Janeiro e regionais no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São entidades sem fins lucrativos que têm a missão de representar, defender e promover o sistema de franchise em seus estados e também no Brasil. Nos últimos anos, a ABF tem instituições públicas e privadas, buscando parcerias que visem ao desenvolvimento do sistema. Um bom exemplo é o convênio firmado com o SEBRAE para a melhoria da gestão empresarial e capacitação de franqueadores e franqueados. Existe um outro tema que é muito comum a nossos dias, que se chama sustentabilidade. E será que as franquias têm uma pegada, um lado de sustentabilidade? Sim. O tripé de sustentabilidade, ou seja, práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, tem se mostrado um importante fator de competitividade para as empresas. Com o intuito de orientar, principalmente aqueles que pretendem aderir ao sistema, a ABF mantém um calendário de eventos
que inclui feiras e cursos com informações iniciais sobre o sistema, entendendo o franchise, que é um curso bem interessante que você pode fazer, ou com orientações mais aprofundadas para as franquias. A credibilidade da marca é fundamental para um plano de expansão bem-sucedido. Ter uma gestão sustentável é uma forma de melhorar a imagem da marca e atender aos anseios de um grupo de clientes cada vez mais bem informados. Para você, como franqueador, ser associado à ABF, né, ou filiado, nem a sócio, é uma filiação, você tem que passar por uma chancela, por alguns critérios técnicos, uma avaliação de um comitê de ética e ter alguns pré-requisitos. Então, todas as franquias que têm a sua marca registrada na ABF como filiado, ela já tem vamos dizer, um upgrade, tem um pouco melhor reconhecimento do mercado, né? E ainda existe o selo de excelência de franchise, né? Que anualmente, através de pesquisa junto aos franqueados, as marcas recebem. Eu já participei de vários deles, graças ao bom trabalho e à minha equipe, e as marcas que representei, todas elas conseguiram a certificação, que é muito importante. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre qual é o nível de exigência que o mercado fala sobre sustentabilidade, né? Práticas sustentáveis tornam as franquias mais competitivas, pois levam à redução de custos pela otimização de recursos naturais nos processos produtivos. Elas atendem às exigências legais e criam valor, gerando novas oportunidades de negócios. Afinada com o tema sustentabilidade e reconhecida a importância da responsabilidade social para as empresas franqueadoras, a ABF, lá em 2005, criou a Associação Franquia Sustentável, ou AFRAS, com a missão de contribuir para a implementação de gestão socialmente responsável em empresas do sistema de franquias, visando ao desenvolvimento da sociedade. Hoje a AFRAS foi incorporada pela ABF, né? Agora, já que eu conheci um pouco do sistema, dos termos, o que eu preciso saber para escolher a franquia certa? O que eu preciso, né? Como escolher a franquia certa? Esta é uma pergunta que muitos se fazem. Como escolher a franquia certa? Vamos dar algumas dicas, alguma informação, para que você possa acertar melhor, ter uma melhor assertividade quando for escolher a franquia certa. Um dos primeiros passos que a gente tem é avaliar, né? E, para tanto, você precisa conhecer o sistema de franquias que está sendo oferecido para você. Sim, você precisa conhecer o sistema, né? As redes de franquias têm características que lhes são próprias. Cada uma tem uma metodologia, cada um tem um modelo de negócio, cada uma tem uma filosofia, cada uma tem uma visão de mundo, né? E durante o processo dessa análise, esses pontos devem ser observados com atenção, como, por exemplo, tempo de contrato. Os contratos de franquia têm prazo definido, podendo ser renovados ou não a critério do franqueador. É fundamental que o prazo de contrato exceda o prazo estimado para o retorno do capital investido pelo franqueado. Ou seja, se o franqueado pretende e é informado que vai retornar em 2 anos o seu investimento, né, famoso payback, né, prazo de retorno, o contrato tem que ser maior que isso. Então, se o prazo de retorno que se diz demora 5 anos, você precisa ter um contrato de 10 anos, e assim sucessivamente. Know-how. A transferência de know-how é o ponto fundamental nas franquias. Só é possível se o franqueado tiver, de fato, experimentado o modelo. A legislação ainda não exige
mas é recomendável que o negócio seja franqueado após um período mínimo de 2 anos, né, de experiência e do atingimento do ponto de equilíbrio, em unidades piloto do franqueador, para que o franqueado adquira uma franqueada testada no mercado. Outro ponto a ser analisado são os treinamentos. O know-how, ele deve ser transmitido por meio de treinamentos e ser descrito em manuais para que o franqueado possa aplicá-lo no dia a dia do negócio. E quanto ao pagamento das taxas? Para fazer parte de uma rede de franquias, o candidato a franqueado deve estar ciente que deverá arcar com o pagamento de taxas, como royalties e contribuição para o fundo de propaganda. Outra questão, padrões. Todo franqueado deverá manter os padrões exigidos pela franquia, dando livre acesso ao supervisor de campo. Mais comumente, essa palavra supervisor foi substituída por consultor de campo, né, para que ele possa conferir se a unidade está operando de acordo com as determinações da franquia. O consultor também faz o papel de supervisão. E com isso, o sistema, a solução ideal de qualquer franquia chama-se padronização. Não existe franquia sem padronização, né? Antes, portanto, da decisão de compra de uma franquia, é fundamental que o candidato a franqueado se questione sobre alguns pontos. Por exemplo, adquirir uma franquia não tirará do franqueado as responsabilidades sobre a gestão de sua empresa. A gestão da empresa é do franqueado. Gerir pessoas, manter sua contabilidade em dia, calcular e correr riscos, aceitar decepções, tomar decisões gerenciais, participar do dia a dia da operação, muitas vezes consumindo finais de semanas ou longas jornadas de trabalho, são algumas das atribuições que cabem ao franqueado. Eu tenho uma experiência de um franqueado que vendeu e transferiu sua unidade para um outro operador. E ele saiu do sistema e foi embora do país. O novo franqueado, a princípio, reunia as características elencadas para ser um bom franqueado e ter o resultado esperado. O que acontece? Algum tempo depois, eu recebo uma ligação pedindo uma reunião. Era desse franqueado. Aí ele queria conversar comigo, com o presidente da empresa, com o diretor de expansão, que fazia a parte de venda e comercialização. E eu vi esse homem, né, junto com chorando, porque ele não aguentava conversar com pessoas. Ele era engenheiro e estava acostumado com engenheiro de automação e ele achava que as pessoas respondiam como máquinas. E ele não gostava desse contato de conversa com funcionário, com cliente. Infelizmente, a gente só veio a descobrir depois disso. E, coincidentemente, o faturamento dessa unidade vinha caindo. Bastou a gente ajudá-lo a encontrar alguém que ficasse com o seu negócio, mantivesse o sistema de franquias e o faturamento da unidade disparou, a lucratividade também. Por isso é importante você se questionar, né? Para aumentar suas chances de sucesso, além de analisar a viabilidade econômica financeira do negócio, é recomendável que o candidato tenha afinidade com o produto ou serviço que será comercializado. Algumas franquias chegam a permitir que o franqueado experimente 1 ou mais dias de operação para ter certeza de que ele deseja atuar naquele segmento. O famoso test drive. Você vai lá, fica dentro da operação, faz o trabalho. Nem todos permitem isso, mas é importante, se for possível, participe, conheça. Nessa autoanálise, não poderá ser desconsiderada a capacidade financeira do franqueado, devendo ser calculado o valor disponível e o tempo de retorno indicado pelo franqueador, considerando como deverá se manter financeiramente até que possa fazer retiradas da empresa. Nem sempre você consegue, num primeiro momento, retirar para suas despesas pessoais. Às vezes, o negócio ele só se paga. Ou melhor, você tem que ter um capital de giro para mantê-lo.
Portanto, essa autoanálise deverá incluir uma avaliação de competências e o conhecimento dos pontos que precisam ser melhorados, além da compreensão de que no sistema de franquias, a marca não lhe pertence, mas sim ao franqueador, e caberá ao franqueador determinar regras sobre o seu uso e o franqueado o cumprimento dessas exigências. Eu sempre pergunto, você é um franqueado? Você se considera empreendedor? E quase sempre todos respondem, sim, sou empreendedor. Eu falo, você então não é franqueado, você é franqueador. Porque um franqueado, ele não quer empreender na acepção da palavra. Ele quer investir num modelo de sucesso. Se ele quisesse empreender, ele montaria a sua marca própria. Já parou para pensar nisso? Como franqueado, tem que cumprir regras. Ah, mas eu não concordo. Converse com o franqueador. Mas ele que tem a palavra final. Ele que conhece. Né? Eu recomendo vocês lerem um livro chamado Fator E. É de um psicólogo australiano. É um livro já um pouquinho antigo. Ele fez uma análise de comportamento dos candidatos à franquia, a futuros franqueados, durante toda a vida, antes da assinatura do contrato até o final do contrato. É interessante que a análise dele mostra que os candidatos sempre são, e os franqueados que assinam um contrato, são bebezinhos. E como bebezinhos, você pega ele pela mão, como franqueador, e leva para qualquer lado. Ele faz exatamente o que você pede. Tudo bem, ele chora um pouquinho de vez em quando, aí você dá uma mamadeira para ele e ele para de chorar. Só que, rapidamente, esse franqueado, bebê, ele pula direto para a adolescência. E como todo adolescente, ele é contestador, ele não concorda, ele tem uma visão de mundo, né? E cabe ao franqueador, e isso acontece rapidamente, normalmente um pouco depois da inauguração, quando as contas começam a chegar e a operação passa a funcionar, né? E cabe ao franqueador criar um relacionamento saudável, brincadeiras à parte agora, de mostrar e preparar esse franqueado para a maturidade. Quase sempre isso acontece perto do final do vencimento do contrato. Então é importante analisar como escolher a sua franquia certa. Então, iniciar o processo de compra pela autoanálise auxiliará você, futuro franqueado, para que o ato de empreender seja uma experiência bem-sucedida. Outra coisa importante, né, além da sua análise de perfil, é buscar os segmentos que mais lhe interessam. Não adianta você abrir algo que você não tem afinidade, que você não gosta. Vai abrir uma franquia de pets, mas você não gosta de pets. Você está no lugar errado. Não pense só no investimento e prazo de retorno e lucratividade. Pense aquilo, vai consumir o teu dia a dia, né? Você tem que ter prazer. A gente tem que ter prazer na vida, na família, na igreja e também nos negócios, né? Garanto que você, quando escolheu o seu curso de graduação, você tinha alguma afinidade. Talvez você, no meio do curso, descobriu que você não tinha mais afinidade com aquele curso que você pretendia se formar. E você mudou. Com franquias, isso já é mais difícil, porque é o seu dinheiro, é o seu tempo, envolve famílias de empregados, né? Você tem um compromisso social, então procure segmentos que lhe interessam. Porque gerir uma empresa é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, que requer muita determinação do empreendedor. A afinidade com o negócio ajudará no desempenho do franqueado à frente da sua unidade. Algumas franquias, como eu disse, chegam a incluir um certo test drive para que o franqueado tenha a oportunidade de experimentar o dia a dia da operação antes de assinar o contrato. Gostar de um produto ou serviço e até mesmo ser consumidor fiel de uma determinada marca pode até ser um bom começo,
Mas o franqueado precisa saber diferenciar o prazer de consumir daquele que envolve a rotina das atividades de retaguarda para que o produto ou serviço seja oferecido aos clientes. Portanto, o investidor em franquias, ele tem mais de 2.000 oportunidades de negócio nos mais variados segmentos para escolher aquela que mais se aproxima do seu perfil. Outra questão: avalie sua capacidade de investimento. Sim, avalie sua capacidade de investimento. É preciso ter o capital suficiente para iniciar e manter a operação até que ela se torne rentável. O risco de se gastar mais do que havia se planejado é uma possibilidade em qualquer empreendimento. Por essa razão, o cálculo da capacidade de investimento deve incluir o investimento inicial, informado pelo franqueador, o tempo previsto para que a empresa atinja um ponto de equilíbrio operacional e o capital de giro para que a empresa tenha recursos para pagar seus compromissos. Mantenha um bom nível de atendimento aos clientes, além de uma reserva de capital para se sustentar enquanto não puder fazer retiradas da empresa sem o risco de deixá-la descapitalizada. Eu costumo recomendar que pelo menos você tenha de 10% a 20% a mais do que é informado para investimento, principalmente na questão da implantação, ou seja, da reforma do local. Obra sempre é complicado. Acho que você já reformou o banheiro da sua casa e sabe que o planejado não deu certo, demorou mais tempo, gastou mais material, teve que contratar um outro pedreiro, enfim. Multiplique isso para a montagem de um restaurante, por exemplo. Uma montagem complexa, né? Ou de qualquer loja. Então, tem essa reserva adicional. Muitos acreditam que, não, eu consigo economizar. Tudo bem, se você conseguir economizar mantendo o padrão, parabéns para você. Mas tenha essa reserva de 10% a 20%, além do previsto e informado pelo franqueador. Uma coisa importante também é você selecionar algumas franquias para aprofundar a pesquisa. Escolha as franquias, não vá direto numa. Procure informações, compare, né? Então, a melhor imagem que podemos ter do processo de escolha de uma franquia é a de um funil, sabe? Em cima e vai afunilando. Muitas são as possibilidades, mas os critérios de escolha reduzirão o número de redes a serem analisadas em profundidade. Você vai perceber que algumas são descartadas por estarem acima da sua capacidade de investimento do franqueado. Você não tem esse recurso. Outras, elas vão exigir habilitações ou tempo de dedicação exclusiva, diferentes da realidade dos candidatos. Outras ainda estarão fora, por não estarem disponíveis na região desejada. A partir desse começo, a seleção ela começa a ficar mais exata. Ao falarmos em escolha, pressupomos que mais de uma franquia seja investigada. Estabelecer comparações e determinar o peso que cada um desses requisitos terá na decisão ajudará nesse processo. Outra coisa importante, submeta a cada franquia os critérios de análise que você tiver adotado, como afinidade, reconhecimento de marca ou qualquer outro que considere essencial e que aprofunde a pesquisa com aquelas que tenham sido mais bem avaliadas. Outra coisa importante e que muitas pessoas não fazem, e eu confesso que é triste ouvir isso, mas é a analise a lucratividade, a rentabilidade e o tempo de retorno de cada uma delas. O famoso ROI em inglês. Qual é o prazo de retorno? Qual é a rentabilidade? Quanto eu tenho que investir? Compare com o mercado financeiro, compare com outras franquias e veja aquela que está mais dentro da sua expectativa, né? Portanto,
não basta apenas conhecer o capital inicial total previsto pela franqueadora. Quando se tem uma determinada quantia para investir, cabe perguntar quais as opções de rentabilidade para ela, porque comprar numa franquia pressupõe a análise comparada a outros investimentos disponíveis no mercado. Franquias são investimentos baseados em contrato com prazos determinados que podem ser renovados a critério do franqueador, um investimento, portanto, de longo prazo. Se após as primeiras análises concluímos que o melhor investimento será comprar uma franquia, passamos à comparação entre a lucratividade entre elas, a rentabilidade e o tempo de retorno previsto naquelas que escolhemos para analisar em profundidade. Para isso, o candidato a franqueado precisará exigir que os franqueadores disponibilizem alguns dados necessários para que seja possível calcular esses índices. Se pensarmos exclusivamente no aspecto financeiro, a melhor franquia será aquela que exigir o menor percentual de recursos imediatos, com prazo mais curto para o retorno do investimento e com os maiores índices de lucratividade e rentabilidade. Como dificilmente todos esses fatores serão encontrados em uma mesma franquia, caberá ao candidato avaliar aquela que melhor atenda às suas expectativas. Outra questão importante a ser avaliada é a experiência do franqueador e o suporte oferecido. Isso é muito importante em você. Não despreze esse aspecto. Se o franqueador tiver um negócio testado em uma unidade piloto, em que serão reproduzidas as mesmas condições que serão oferecidas aos franqueados por um período suficiente para que se comprove a sua viabilidade, é um fator. Os riscos para os franqueados poderão ser minimizados, uma vez que muitos erros já terão sido corrigidos. O mercado para os produtos e serviços avaliado e a posição da marca definida. Alguns franqueados, eles sentem-se atraídos pelo desejo de oferecer algo novo ao mercado e obter vantagem junto ao franqueador por participar do processo desde o seu início. É uma experiência importante também, você fazer parte de uma rede que está começando. Você pode contribuir mais. Agora, quando você pega uma rede já estabelecida, com todo o histórico, com sua rede formada, com todos os padrões pré-definidos, a sua participação pode ser menor. Avalie isso, né? Avalie o seu perfil, avalie o quanto você quer ajudar ou não o sistema. Isso é importante, né? Mas uma grande dificuldade é avaliar, né? Se o modelo de negócio está baseado em uma tendência de mercado ou em um modismo passageiro. Lembra que eu falei do modismo das paletas mexicanas? Portanto, no sistema de franquias, o franqueado paga por um know-how, por reproduzir um modelo de sucesso e pelo direito de uso de uma marca reconhecida no mercado. Abrir mão, e muita gente abre mão desses conceitos, envolve riscos que precisam ser cuidadosamente avaliados. Mas, de um modo geral, os franqueados buscam franquias por considerá-las mais seguras do que os negócios próprios, desejam obter o sucesso já alcançado pelo franqueador e, para isso, precisam ter o seu apoio em forma de bons treinamentos, inovação tecnológica aplicada ao negócio e suporte operacional que devem ser medidos junto às unidades em operação. Outra questão que precisa ser muito bem avaliada é a saúde financeira da franquia e o cumprimento das exigências legais. Sim, você consegue avaliar a saúde financeira dessa marca que você pretende investir. Todo franqueado precisa entregar um grande número de documentos, seus documentos pessoais, e também documentos que comprovem a sua capacidade financeira para adquirir e gerir uma unidade de franqueado. Essa pesquisa normalmente é feita pelos franqueadores antes até de entregar a circular de oferta de franquia e a minuta do contrato. Mas estas informações são de mão dupla. A franqueadora precisará garantir aos seus franqueados
a viabilidade do seu plano de negócios, com dados financeiros que comprovem sua capacidade de atender às necessidades de gestão da rede, né? Pois bem, eu creio que hoje nós já esgotamos bastante os assuntos. Eu te convido a continuar conosco. Se precisar, tiver dúvidas, mande um e-mail para a gente, consultoria@curifranchise. Será uma alegria poder responder você, né? Eu, pessoalmente, estarei tomando a frente, junto com a minha equipe, para tirar suas dúvidas, lhe ajudar em todo o processo. Conte comigo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e nos vemos no programa número 6. Esse é o 5º programa. Um grande abraço, fique com Deus.